Oi, prof, eu vou gravar aqui, tô começando a gravar o vídeo sobre a atividade que vai valer a presença para as aulas que passaram aí, né? Então é o jogo sobre o ciclo celular. Ele é em inglês. Ele começa com uma explicaçãozinha sobre. Ele começa introduzindo, né? A divisão celular, por que acontece a divisão celular, que ela serve para repor células que estão danificadas ou células mortas, né? E explica que 300 milhões de células são repostas no nosso corpo a cada minuto. É, então a gente adianta o jogo, né? E ele vai para uma explicação sobre os diferentes tipos de células e diferentes tipos de tecidos, mostrando que algumas células são repostas frequentemente e outras não. E aí ele explica como que é o nosso organismo, né? Como que o tecido descobre que tem uma célula faltando, que uma célula morreu ou está danificada. E aí ele fala que as células ao redor mandam sinais, que são sinalizadores, né? Que estão na membrana celular, informando o nosso corpo que o nosso organismo, o nosso tecido, que ele precisa de uma célula e aí a mitose começa. Aqui ele mostra um esquema, né, mostrando a mitose, que começa com aqui a intérfase, né, na verdade é um esquema mostrando a intérfase e a mitose acontecendo, né, é o ciclo celular. Então a gente começa a atividade como se fosse uma fábrica, né, e nós fôssemos as ciclinas e os CDKs, que são quinases dependentes de ciclinas, né? Que são as proteínas responsáveis por, é, é, por supervisionar o processo do ciclo celular, né? Elas são quem vai estar ali analisando, vendo se está tudo certo e prosseguindo as fases da divisão celular. Então começa aqui, nós vamos fazer o trabalho de uma ciclina. E aí ele mostra que uma célula morreu e que os sinalizadores estão mandando sinais para começar a divisão celular. E aqui basicamente nós temos que ir fazendo cada fase. Então, para começar, se a gente está na intérfase, né, que é a fase pré-mitose, a gente precisa então fazer o gap 1, que aqui a gente coloca como crescimento da célula, né, que é essa fase em que a célula ela vai começar a se expandir, né, aquela fase que a gente analisa que a célula está bem maior, que ela está um tamanho bem maior. E aí no gap 1 a gente vai fazer o, o checkpoint para ver se está tudo certo para a gente prosseguir, né? Já que a gente é a ciclina. Então a gente vai ver se o tamanho da célula está adequado para continuar a divisão. Então aqui diz que sim, está adequado, que a gente pode continuar. E a gente vai ver se está tudo certo com o material genético dos cromossomos, né? No núcleo, porque precisa estar tudo certo para que não ocorra um câncer, para que não comece uma divisão acelerada de células que estão danificadas e isso se torna um câncer. Então a gente fez isso, a gente precisa ir para a fase de síntese, que é a fase de duplicação do cromossomo e descobrimento celular, que para que todo o tudo que compõe as células mães. Então aqui são cópias de cada cromossomo para que eles sejam iguais para as células filhas. Então a gente pode continuar com o ciclo celular. Então a gente vai para. Essa é a fase da síntese, então a gente vai para a fase do gap 2 na intérfase. Então, aqui a gente vai fazer mais checkpoints. Se todo o material genético está duplicado, então sim, está tudo duplicado, a gente vai ver se o tamanho da célula está adequado também para continuar e entrar na mitose.
Tá tudo certo, então a gente vai pra... A gente vai ver se todo o material genético tá intacto. Bem, deu um erro. Então a gente precisa reparar o cromossomo porque ele tá errado, né? Tem algum dano e esse cromossomo não pode ir assim para células filhas. Então agora que a gente já arrumou, a gente vai para a fase da metáfase, né? Então, prófase, metáfase, a gente vai fazer a separação dos cromossomos, né? Aqui, como ele não vai entrar especificamente em cada fase da mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase, as fases vão acontecer mais ou menos juntas. Então, a prófase e a metáfase vão estar acontecendo juntas aqui nessa fase de separação dos cromossomos, né? Que vai ser quando os cromossomos vão se alinhar no fuso, pelos centríolos, e aí eles vão estar alinhadinhos para ser puxados para os polos na próxima fase, né? Que é a anáfase. Então, a gente vai ver se está tudo certo, se eles estão todos alinhados mesmo. Então, tá tudo certo, então a gente vem finalmente para a divisão celular, que vai ser a fase de anáfase e telófase, que é a fase... A anáfase é a fase onde esse material é puxado para os polos, e a telófase é a parte onde vem os componentes celulares criando a nova membrana das células filhas da célula mãe. Então aqui ele mostra, né, esse ciclo celular, o gap 1, a síntese, o gap 2, a fase da mitose, e ele explica, né, que as células filhas vão ser exatamente um clone das células mães, porque elas têm o mesmo material genético, enfim. E aqui ele explica o que acontece se um cromossomo se acontece um erro num cromossomo e essa célula é dividida do mesmo jeito, né? Caso não tenha as ciclinas, que é a formação de um tumor, né? E aqui ele fala que não pode ter erro durante o trabalho das ciclinas, né? Que se tem um erro, essas células elas vão agir, e se não der certo, se elas não conseguirem corrigir, essa célula vai sofrer morte celular programada, né? Apoptose. Aqui ele explica o que é o tumor, né? O que acontece se essas ciclinas não estão corretamente funcionando. Então, se elas não conseguem, se as ciclinas e os CDKs não estão funcionando, essa célula ela não é notada que ela tem um erro. Ela começa a se duplicar, ela vai começar uma duplicação acelerada dela, uma multiplicação acelerada dessa célula com erros, com danos no seu material genético, e essa célula ela não vai conseguir ser reconhecida pelo organismo, pelo tecido em que ela está, e ela vai começar a se multiplicar muito rapidamente, isso vai se tornar uma doença, e é o que gera o câncer, né? Os cânceres que a gente sofre. E aqui a gente pode ver algumas fotos, né, tiradas em microscópios de transmissão, eletrônicos de transmissão, em que a gente vê os núcleos celulares, os cromossomos e a nova célula se formando. E é isso o jogo, né, essa atividade. Muito interessante, boa para ser aplicada no ensino médio, né, no ensino fundamental e médio. O único problema é que ela é em inglês, mas se tiver o professor aí do lado traduzindo e mostrando para que serve cada coisa, é uma atividade bem interessante.